Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula desse projeto. Hoje a gente vai falar sobre a experiência na elaboração e a confirmação de hipóteses. Como é importante fazer esse processo de experimentação empírica para comprovar que certas hipóteses elas podem ser validadas ou não. Não necessariamente exclusivamente para isso, mas também para a gente ter uma gama de descobertas, de resultados, principalmente para ter uma ciência mais rica, né? Uma ciência que tenha várias opções, e que todas essas opções elas são viáveis, não só para chegar em resultados finais, mas também para explorar caminhos, meios que a gente não tem tanto domínio, não tem tanto conhecimento. O método da experimentação vai promover isso para que a gente possa aprofundar os nossos estudos e os nossos conhecimentos, e confirmar tantas ideias, tantas coisas que a gente tem na nossa cabeça, que a gente formula bastante, principalmente através de uma base filosófica, e precisamos de uma comprovação para que isso seja um pouco mais plausível, mais palpável. Então, primeiramente, é importante a gente pensar o que é a hipótese. A hipótese vai muito mais do que ser apenas uma ideia, que é formulada, que é construída. Ela vai ser um enunciado que vai ter todo o seu processo de formação, de pensamento, né, de linha de pensamento, e que precisa ser validado. Porque senão realmente vai ficar muito no campo das ideias e ela não vai conseguir ter uma comprovação, ter uma validade, uma valoração. E não necessariamente que isso é essencial, mas acaba sendo importante. E mesmo que a gente não consiga dar uma validação exata para essa hipótese, a gente consegue ampliar o nosso conhecimento para outros caminhos, para outros meios. Isso vai ser muito importante para atingir vários outros tipos de nichos, né? Até para aprofundar melhor alguns estudos que ou não são tão vistos, né? Não são tão olhados com uma certa delicadeza, ou então nunca pararam para pensar sobre. E é uma oportunidade de você ir para esses caminhos, para essas esferas, e se aprofundar nesses conhecimentos. Até porque a ciência é basicamente um conhecimento que sempre está sendo evoluído, sempre está sendo transformado. A ciência está aqui para nos mostrar, não só a ciência, mas a filosofia, as ciências de forma geral, seja ciências sociais, ciências humanas, ciências naturais ou ciências exatas. Ela está aqui para nos mostrar que a gente tem muita coisa aqui para se conhecer. Quanto mais a gente mais conhece, mais tem esse primeiro contato, mais tem a aprofundar nesse assunto, né? A se mergulhar em meios e lugares que a gente, tipo assim, não imaginava que fosse ter, mas tudo é possível. E a hipótese, para ela ficar mais palpável mesmo, né? Nem palpável, perdão, mas para que ela fique mais plausível, que ela tenha uma veracidade, é importante a gente fazer esse processo da verificação, né? E ela vai ter todo um passo a passo, toda uma sistematização. Então, antes da gente ir para a parte de testar empiricamente, é importante a gente fazer questionamentos sobre essa hipótese, se essa hipótese ela tem algum tipo de fundamento, se ela tem algum tipo de embasamento, se ela pode ou não chegar em algum lugar, se ela pode ou não dar certo, quais são as condições que vão reger ela. Porque quando a gente se pergunta quais são as suas condições, as suas características, fica um pouco mais fácil e até fica algo mais centralizado, em que caminho eu vou seguir, em que recursos eu vou utilizar para esse método. Porque não é só simplesmente chegar e testar. Eu preciso todo de um método e de um sistema para que isso seja algo organizado, planejado e muito bem estruturado. Então, essas condições vão nos guiar. Ela vai ser a bússola do nosso teste de experimentação. E quando a gente pensa melhor sobre essas condições, sobre essas implicações que a hipótese vai apresentar,
ela pode mostrar um duplo sentido. Tanto pela hipótese em si, essa ideia mais crua mesmo, né? Essa ideia mais inicial, e que fica nesse campo das ideias, que é algo muito mais teórico, muito nesse campo mesmo intelectual, ou então pela questão da lógica. A lógica ela vai trazer uma linha de raciocínio mais objetiva, mais racional. E é importante a gente também pensar nesse sentido, porque ela vai dar um direcionamento para a gente não se seguir pelos nossos impulsos e instintos. Então, pela lógica, ela vai mostrar, olha, se eu for por isso e por isso e por aquilo, eu vou chegar nisso. Porque eu tenho todo um raciocínio, eu tenho todo um cálculo ali para mostrar que aquilo pode ser interessante ou não, aquilo pode chegar em algo exato ou não. Então, a gente pode ter esse duplo sentido para que as coisas possam funcionar e o nosso teste experimental ele funcione até o final. Mesmo que ele não dê um resultado exato, mas ele vai mostrar novos caminhos. E na hora de começar a realizar esse teste experimental, é importante a gente também se preocupar com a sua verificação, com a sua validez. Não necessariamente que isso vai ser algo determinante, mas isso vai ser importante para que a gente consiga traçar o rumo do nosso teste experimental, da nossa pesquisa científica. Então, se ela for validada ou não, ela vai ser importante para dar um direcionamento, mas isso não quer dizer que seja algo exclusivo, tipo, só aquilo e ponto final. Não, a gente vai ter também outros meios de se encontrar, de seguir, para que a nossa pesquisa dê bons frutos. Antes de pensar na opção de fazer um teste experimental, ter uma interferência externa para que a gente tenha algum tipo de efeito, é importante pensar quando determinado objeto de estudo, determinada pesquisa, não consiga ter um teste científico. Porque isso pode acontecer. Mesmo que você não consiga testar pela ciência, mesmo que você tenha todos os recursos tecnológicos disponíveis ali, e eles não consigam dar conta, atribuir as suas funções para aquele tipo de objeto de estudo, é importante ter uma outra alternativa. E essa alternativa, essa possibilidade, é deixar que aquele experimento ele mostre as suas condições de forma natural, que esse teste não seja um teste externo, mas interno mesmo, porque aquele objeto de estudo, ele vai mostrar algum tipo de efeito, ele vai mostrar como que ele pode se mostrar ou não, de acordo com a sua natureza. A sua natureza, ela vai ter o seu processo de mutação, de revelação, de acordo com o tempo dela. Pode ser algo demorado ou também não, mas é importante a gente ter essa opção disponível e ao nosso alcance, até para a gente não se frustrar. Porque às vezes a gente, quando tenta entrar num método experimental, a gente acha que já tem coisas muito bem estabelecidas e às vezes não tem. Às vezes a gente vai ter que lidar com certas situações que vão ser muito pelo acaso, pelo imprevisto, e a gente precisa ter uma segunda opção. E essa segunda opção é deixar que aquele experimento se revele de forma natural, de acordo com sua própria natureza. E que a gente aprenda com aquilo, que a gente consiga observar aquilo, né? De forma totalmente ligado a isso, de forma totalmente inteirado a isso. É importante frisar que a hipótese ela pode ter vários resultados. E todos esses resultados devem ser levados em consideração. Nenhum vai ser melhor ou pior do que o outro, mais ou menor benéfico, não. Todos vão ser válidos, mas não é porque eles são válidos que eles vão ser verdadeiros ou falsos. Uma coisa é eles serem válidos no sentido de eu levar em consideração todos os resultados que eu obtive para que eu possa trabalhar com cada um em específico. Outra coisa é eu ter uma hipótese que ela é verdadeira ou falsa. Então, eu posso ter vários resultados de uma pesquisa científica e determinados resultados podem ser verdadeiros, outros falsos. Mas esses falsos não necessariamente precisam ser descartados. Talvez esses falsos seja uma forma da gente voltar no que a gente errou, para que a gente possa pensar, tá, então se isso deu falso, eu posso ir para outro caminho. Porque se eu já fui para um caminho X e ele não deu certo, eu tenho um caminho Y, eu tenho um caminho Z.
Isso que é o bacana da hipótese dentro da pesquisa científica, é porque ele não é algo que vai ser limitado. Muito pelo contrário, ele vai trazer uma magnitude de opções. A questão é a gente saber como lidar com essas opções, como saber trabalhar com esse tanto de opções e possibilidades que está ao nosso alcance. Nada é descartável, muito pelo contrário. Independente se for verdadeiro ou falso, a gente vai conseguir trazer uma coisa boa, tipo, absorver algo que seja positivo. Então, ter vários resultados é importante, até para a gente ter várias possibilidades plausíveis, que elas podem sim contribuir para algum momento da nossa pesquisa, seja para um determinado objeto de estudo ou seja para um outro, para um caso futuro, né? Então, não se deve descartar hipóteses que vão dar vários resultados. Muito pelo contrário, isso mostra que a sua ideia, ela é uma ideia próspera, é uma ideia que é muito fértil. E isso é ótimo para uma pesquisa científica. Na ciência, a experimentação ela pode ser usada tanto para validar essa hipótese, quanto para descobrir esse método de descobertas, que é algo que eu já comecei a introduzir na minha fala alguns instantes atrás. Então, a ciência ela não está ali só para ser algo determinante e restrita. Muito pelo contrário. Ela está ali para ampliar o nosso conhecimento, para ampliar as nossas experiências, o nosso contato com coisas que a gente não tem acesso. Ou se tem acesso, é um acesso muito limitado. Então, a gente pode ter uma hipótese que, quando passa pelo processo de experimentação, ela vai ser validada ou não, ela vai ter uma valoração, ela vai ter um resultado específico, mas não quer dizer que ela tem um resultado específico ou não, né? Vai depender de como você vai proceder com sua experiência, que vai ser algo determinante. E caso a gente não consiga chegar, essa hipótese não consiga comprovar algo verdadeiro ou falso, ter uma valoração, ela vai mostrar outros resultados, como eu falei, que podem ser prósperos, que podem ser produtivos. E vai ser e aí a questão é como a gente vai saber trabalhar com esse tanto de resultado que vai estar dentro desse campo das descobertas. A ciência está ali não só para dar uma verdade absoluta, porque quando a gente chega, caso chegasse numa verdade absoluta, não faria mais sentido continuar estudando aquilo. Então, se a gente estuda sobre os astros, os corpos celestes, o sistema solar, vários tipos de galáxias e não consegue chegar numa verdade absoluta sobre aquilo, é porque tem mais coisa para se conhecer. A gente só é uma unidade minúscula, numa imensidão que a gente não tem nem noção. A gente acredita ter noção, mas a gente ainda não sabe de nada. É claro que todos os resultados que a ciência, né, no caso da física, ela trouxe sobre os corpos celestes, as galáxias, os outros tipos de sistemas, as estrelas, as supernovas e vai assim por diante, é um conhecimento muito vasto, mas não é um conhecimento totalizante, total, geral, muito pelo contrário. A gente não chegou, acho que nem nos 10% do que a gente pode conhecer. E isso que é interessante, isso que é empolgante na ciência. Quanto mais a gente pesquisa, mais tem coisa para se conhecer. E ter esses vários tipos de resultados que podem nos gerar várias descobertas também é super gratificante para que a gente consiga aprimorar os nossos estudos, pensar coisas que não foram pensadas ou que até chegaram a ser pensadas, mas não tiveram um método muito bem organizado e planejado. E é aí que a gente entra em todo esse processo da experimentação, da observação, da testagem não experimental, que é um tipo de opção. Então, a ciência, ela está ali para te mostrar, olha, eu tenho esse objeto de estudo, eu tenho esse questionamento, eu posso te mostrar isso por vários tipos de utensílios, instrumentos e mecanismos, mas se não der, eu tenho outros também. Você não vai ficar desamparado porque o seu teste experimental não deu certo. Muito pelo contrário, existem outras vias para se recorrer que elas podem sim ser produtivas, elas podem trazer um resultado benéfico, né? Então é importante a gente ampliar o nosso pensamento, a nossa posição de que
A ciência, através do método experimental, ela vai trazer várias descobertas. E essas descobertas podem sim ser muito úteis para que você possa aprimorar sua pesquisa. E quando a gente consegue entender e compreender isso, fica muito mais fácil que existem várias áreas do conhecimento, existem vários tipos de ciência, essas ciências vão trazer várias opções, que são muitas, e se você traça um caminho, fica mais fácil de você se orientar nesse tanto de possibilidades que está ao seu dispor. Porque mesmo que a ciência seja muito vasta, ela vai ter as suas especificações. A questão é você traçar um método, uma sistematização que você consiga seguir esse caminho. Se esse caminho chegou num ponto de não tem saída, sempre vai ter uma outra forma de você voltar ao estágio inicial e traçar um novo método, um novo caminho. E aí, essa formulação que a gente está trabalhando, é importante compreender que o uso da experimentação, além de ser guia da descoberta, de traçar esses imensos caminhos que está ao nosso dispor, ela também pode auxiliar na valoração de uma hipótese. Então, se eu tenho uma hipótese que, por um método, eu consegui confirmar, eu consegui trazer uma valoração, mas ainda não está tão conciso, ainda não está tão bem estruturado, embasado, então a gente pode usar esse guia de descobertas como auxílio, como suporte, para dar mais engajamento, para dar mais substância, sabe? Para ser um suporte maior, uma estrutura melhor para essa hipótese. E essa hipótese ela não tem nenhum tipo de campo vazio, de ideias vazias, de bases vazias. São bases fortes. Quanto mais a gente tem valorações, auxílios, suportes, ajudas para dar mais substância para essa hipótese, melhor. Porque isso só mostra que essa hipótese, ela vai dar um resultado, ela vai ser produtiva. E ela pode ainda também expandir para outros meios, não só para aquele meio determinado que você está trabalhando. Então, olha como é muito amplo e muito algo que contempla bastante essa imensidão de conhecimento e de situações que você pode recorrer, que você pode buscar. E esse procedimento ali não vai ser só específico para ciências naturais, porque se tem na mente, né, se tem na nossa cultura que pesquisa científica só é voltado para ciências naturais, né? Para biologia, para física, para química, às vezes para matemática, mas não, ela também vai servir para ciências sociais. Então, nos estudos de psicologia, de sociologia, de antropologia, isso também é extremamente importante e fundamental. Isso contribui bastante para entender todos esses fenômenos e instituições sociais, tanto de forma coletiva como de forma individual. A ciência, ela não é algo que é voltado por um ponto só. A ciência vai se dar em várias áreas do conhecimento, mas é importante a gente sempre entender que ciência é além dessas ciências naturais. Ciências sociais têm um método, tem uma sistematização, tem um teste experimental, tem um tipo de observação, chega num resultado, se não deu certo esse resultado, vai para outro tipo de estudo para chegar em outro resultado, se vai ser validado ou não. Ciências sociais não vai ter uma verdade absoluta, assim como as ciências naturais. Mesmo que a gente tenha leis universais que são voltadas para a natureza, não quer dizer que são leis absolutas. São leis universais que dá para aquele contexto. Pode chegar em algum momento, em algum fato histórico, que ela vai ser refutada, ela vai ser reformulada, porque a ciência ela é suscetível a correções, a falhas, a mudanças, a transformações. E isso que é bacana na ciência, que é ótimo na ciência, porque ela traz essa possibilidade de sempre estar se renovando, se transformando, para não ficar em algo estático. Então, isso vai dar certo tanto para ciências naturais, quanto para ciências sociais, ciências humanas, ciências exatas e assim por diante. Um outro ponto também a ser levado em consideração é que o uso do método dedutivo ele também pode afirmar uma hipótese.
ele também pode ser um suporte para esse processo de descoberta. Não que seja algo extremamente exclusivo, né, e significativo, mas ele pode contribuir, ele pode colaborar para essa afirmação. É mais uma forma de dar embasamento para essa hipótese. Então, a gente percebe que, no início de todo esse processo, a hipótese, quando ela é formulada de uma forma crua. Ela não tem nada ali para dar sustentação. E aí, quando a gente traça o método experimental, quando a gente também tem a opção de não ter o método experimental, né, científico, quando a gente tem o método do método dedutivo, todos esses métodos que vão dar base, vão dar sustentação e fortalecimento para essa hipótese, ela vai ser muito mais válida, ela vai ser muito mais chamativa, ela vai ter um certo tipo de consideração e de relevância que vai ser essencial para vários tipos de pesquisas científicas, de novos métodos, de novas descobertas. Então, tudo está englobado em outras coisas, né? Tudo está conectado. Então, o método dedutivo também vai se utilizar da hipótese, vai ser um suporte da hipótese para também trazer mais descobertas dentro dessa hipótese. E também, outro ponto para ser levado em consideração, que também vai trazer mais sustentação para essa hipótese, é porque quando você tem esse primeiro contato com a hipótese, o primeiro ponto é você observar quais são as condições dessa hipótese. Então, essas observações precedentes também são cruciais para ter uma perspectiva mais apurada desse objeto de estudo, dessa pesquisa científica que está sendo trabalhada. Porque, então, se eu tenho a hipótese e eu tenho esse primeiro contato, né, na verdade, esse primeiro momento da hipótese, que é observar suas condições, observar toda a sua lógica, a sua estrutura, isso também vai ser um diferencial para que a sua pesquisa científica ela seja positiva, ela traga bons frutos, ela traga bons resultados. E novas perspectivas também, novas descobertas. Essas observações, elas podem ser cruciais para você, tipo assim, se você chegou num resultado e a sua primeira observação não foi de acordo com aquilo, ela pode ser um diferencial para determinar se você está indo no caminho viável ou não. Então, não se deve descartar nada de todo esse processo. Esse processo, esse passo a passo, ele é importante para mostrar que cada etapa desse processo, ela vai ser importante para determinar qual caminho a seguir. Então, não deve se descartar. E nenhuma vai ser melhor ou pior do que a outra, vai ser mais ou menos importante. Cada uma vai ter a sua significação, cada uma vai ter a sua importância, a sua relevância, e nenhuma delas deve ser descartada. Muito pelo contrário, todas elas vão contribuir de forma muito positiva para a sua pesquisa científica. E pontos que que a gente deve se atentar sempre nesse processo de pesquisa científica é que, primeiro, é importante você evitar determinar verdades absolutas, a ponto de você não aceitar refutações, coisas que a gente vem já falado, porque quando você determina algo como uma verdade absoluta, primeiro que não faz mais sentido você continuar pesquisando, entendendo por que aquele fenômeno é daquele jeito. Não tem sentido você continuar pesquisando algo que já é extremamente estabelecido. Muito pelo contrário, tipo. E a ciência, ela não tem essa proposta, ela não tem essa vontade de ter verdades absolutas. Muito pelo contrário. A vontade da ciência é sempre buscar conhecimento e respostas para um problema. E mesmo que você alcance uma resposta, ela vai ter mais indagações e problematizações. E ela sempre vai estar ali se refutando, se renovando. Então, é importante evitar esse certo tipo de comportamento, né? Para que a sua pesquisa científica ela não seja uma pesquisa até mesquinha, né? Ou então, muitas vezes, inalcançável, tipo, algo que, tipo, você não possa atribuir novas descobertas, novas indagações. Um outro ponto também a ser considerado
que também é algo que já foi falado, é que a ciência ela sempre está em constante mudança. Ela sempre está se alterando, ela sempre está se transformando, até para trazer novas descobertas, novas possibilidades. E isso é interessante para o indivíduo, para ele pensar que a ciência pode te levar para caminhos e rumos que você nunca pensou almejar, alcançar. Então, a ciência também ela vai trazer isso, ela vai trazer essa movimentação de mudança, de transformações e refutações para te mostrar, olha, existem outras opções que são mais viáveis, que são mais acessíveis e estão disponíveis naquele momento. E você pode acessar através de todo esse método que a gente está estabelecendo, que a gente está estudando. E outro ponto também que é importante a gente ressaltar aqui é que não se deve ter tanta preocupações em estabelecer se as hipóteses são verdadeiras ou falsas, que também já foi falado aqui. Quando você só foca nisso, eu tenho que estabelecer se essa hipótese ela é positiva ou negativa, se ela é verdadeira ou falsa, você acaba se restringindo no campo das ciências e você, além de se restringir, você vai estar se distanciando do campo da ciência, porque isso vai se tornar uma pseudociência. E as pseudociências, elas vão trazer muitas teorias das conspirações, elas vão trazer muitos discursos que não vão fazer sentido. Então, elas vão se desviar daquela ideia principal e inicial da hipótese. E vai ter outros tipos de pensamento que às vezes não vai fazer sentido, que não tem nada a ver uma coisa com outra. E a gente entra nesse campo da pseudociência. Então, é importante evitar essa preocupação em sempre querer validar. Muito pelo contrário. É importante você se preocupar se você está seguindo o método e se esse método não deu certo, você voltar ao estágio inicial, começar todo um processo, toda uma sistematização para que você consiga ter resultados prósperos, né? E não ficar atribulado em uma coisa só. Enfim, que já é algo que a gente sempre está falando aqui, a ciência vai estar preocupada em fazer novas descobertas e não se limitar nessa resposta final, e ela sempre também vai estar suscetível a novas experimentações. Então, se você fez um processo de experimentação e você conseguiu ter bons resultados, não quer dizer que você possa tentar outras experimentações, muito pelo contrário. Se for da sua disponibilidade, da sua capacidade de sempre estar ali fazendo novas experimentações, novos testes, faça, porque isso também pode trazer resultados que você não esperava, resultados que podem ser prósperos para outras áreas do conhecimento. E às vezes um objeto de estudo que está sendo estudado em uma determinada área do conhecimento, ela também pode ter efeito em outras áreas do conhecimento. De outras formas vai ter. Então, o seu estudo inicial, ele pode ser usado como ponto de partida para novas pesquisas, para novos estudos e novas áreas de conhecimento. E acaba integrando essas áreas do conhecimento. A ciência também quer isso. A ciência ela tem a sua área de conhecimento e cada área de conhecimento vai ter as suas próprias preocupações, mas não quer dizer que elas não possam andar juntas, elas não possam andar integradas. Uma vai contribuir com a outra. E isso que é o máximo da ciência, porque ela mostra que tudo está conectado, mas cada coisa tem a sua especificidade. Isso eu trouxe a referência bibliográfica também dessa aula, né? É o texto do Karl Hempel, Filosofia da Ciência Natural. Então, ele vai falar muito sobre todo esse método, toda essa verificação da hipótese, como a gente pode usar a sua lógica, a sua força, a sua linha de raciocínio para a gente chegar nesse momento. E é isso, eu agradeço vocês terem chegado na aula até agora. Qualquer coisa, fiquem à disposição para tirar dúvidas, para trazer questionamentos, sugestões. As aulas vão estar se complementando e eu espero que vocês façam um bom proveito desse curso. E é isso. Até mais, bons estudos, boas aulas e qualquer coisa estamos aí.